Olá, meus amigos, minhas amigas, leitores da Bíblia, como é que vai? Tudo bem? Que bom que estamos juntos aqui. Espero que vocês estejam firmes aí na leitura da palavra de Deus. E como eu tinha combinado com vocês, se alguém tivesse alguma pergunta, alguma dúvida, poderia mandar para a gente essas perguntas. Chegaram algumas perguntas aqui, mas primeiro eu quero trazer aqui uma palavra para você que está lendo a Bíblia, talvez já tenha lido outras vezes, ou é a primeira vez que você está lendo, talvez você está se deparando com algumas situações que são difíceis, diferentes, né? A leitura da palavra de Deus é uma leitura maravilhosa, mas ela contém mistérios. É uma leitura, primeiro, o livro de Gênesis, que quer dizer um princípio. Ele realmente foi o primeiro livro a ser escrito. A tradição vai acreditar que foi Moisés que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que são chamados os livros da lei. E são livros muito antigos, né? Então foi há muito tempo. Eles foram escritos, o idioma original deles é hebraico, então está distante da gente, é uma outra cultura. Se você considerar aí os primeiros 11 capítulos da Bíblia, de Gênesis 1 até Gênesis 11, é muito tempo, nem se sabe ao certo quantos anos fazem que esses fatos aconteceram. Então, algumas coisas que eu queria falar com vocês. A primeira é o seguinte: a Bíblia, ela não é um livro de história, ela não é um livro de biografia, não é um livro de ciência. Apesar de ter história, biografia, ciência na Bíblia, ela não é para isso. A Bíblia não está preocupada em se provar que ela é verdade. Deus não está preocupado em convencer ninguém que ele existe através da Bíblia. A Bíblia não é um livro escrito para que as pessoas creiam em Deus. Ela é um livro escrito para quem crê em Deus. A Bíblia é fé. Então você precisa entender isso. E aí eu queria trazer aqui antes de responder as perguntas, eu queria trazer 3 versículos para vocês. O primeiro tem Deuteronômio 29:29. Olha só o que está escrito lá no versículo de Deuteronômio 29:29. Diz assim: há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, ou seja, a Bíblia, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos a todas as suas leis. O que ele está querendo dizer? Que tem coisa na Bíblia que a gente realmente não entende. E aí, para isso, eu vou trazer um conceito que vocês vão ouvir muito eu falar aqui. A gente só vai falar com certeza aquilo que a Bíblia disse com certeza. Aquilo que não está escrito na Bíblia expressamente pode ser uma teoria, opinião, cada um tem uma opinião, mas a gente não pode cravar, eu não posso dar certeza. Agora, aquilo que a Bíblia fala, isso sim a gente dá certeza. Mas se a Bíblia não falou, eu também não vou falar com certeza. Posso até dar a minha opinião, mas aí cada um tem a sua. Mas também, não é porque existem coisas que são difíceis de entender na Bíblia que a gente tem que desistir de entender. Porque Oséias 6:3 está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então a gente precisa se esforçar. Algumas traduções vai dizer: esforcemo-nos em conhecer o Senhor. Então, como a gente sempre se esforça para conhecer algo que a gente se interessa, que a Bíblia seja isso também, apesar dela ser um livro com alguns mistérios, que a gente tenha perseverança de estudar e de correr atrás e de conhecer um pouco mais a respeito dela. E por fim, eu queria ler com vocês 1 Coríntios 13, que é uma palavra de esperança para cada um de nós. Em 1 Coríntios 13, no verso 12, vai dizer assim, olha: porque agora vemos como num espelho, de forma obscura, mas depois, um dia, nós veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois, porém, eu conhecerei como também sou conhecido. A palavra que eu tenho para você é que um dia nós vamos conhecer a Bíblia, todos os mistérios de maneira plena. Mas até lá, a gente vai se esforçando para estudar a palavra de Deus e aquilo que o Espírito Santo nos revelar, a gente crê. Aquilo que a gente realmente não entender, não tiver resposta, a gente guarda no coração e pergunta lá no céu, tá bom? Mas, ó, fica tranquilo. Porque existem questões aqui na Bíblia que a gente realmente não tem certeza, mas elas não são questões tão importantes assim. Elas são secundárias, são coisas que não vão mudar muito a nossa vida. Aquilo que é importante mesmo, a Bíblia falou com clareza. Por isso que Deuteronômio 29 vai dizer que aquilo que foi revelado é para nós e para os nossos filhos. Então, fica tranquilo que o que é realmente importante, a Bíblia falou. Não se deixe cair na armadilha de ficar preso em pequenas coisinhas que não são tão importantes e foca e mantém a sua atenção naquilo que é importante. Recebi uma seguinte pergunta. Em Gênesis capítulo 1, lá no verso 26, vai ter lá a criação do homem. Também disse Deus:
façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. Então, façamos o homem. Porém, quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 2, no verso 7, parece que o capítulo 2 começa uma outra criação, começa uma criação de novo. Porque ele começa no versículo 4 dizendo assim: esta é a história dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. No verso 5, não havia planta nenhuma, não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, e parece que está começando a criação de novo. E lá no verso 7 vai dizer: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida. A pergunta é, aqui no Gênesis capítulo 2, no verso 7, que está falando que formou o homem, é o mesmo homem, é a mesma humanidade que está lá em Gênesis 1, 27? Ou foram duas criações diferentes? Ou o homem foi criado uma vez só? Bom, a gente tem que entender que existe um princípio básico na Bíblia, que é a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, quem é que vai dar a resposta? É a própria Bíblia. A pergunta é: Adão, que a gente vê no capítulo 2, foi o primeiro homem a ser criado? Algumas teorias sempre dizem por aí que não, que existiu uma humanidade antes de Adão. Mas o que, que a Bíblia diz a respeito disso? Bom, nós temos alguns textos aqui que vão falar a respeito disso. O primeiro está bem pertinho, que é aqui em Gênesis capítulo 5, um pouquinho depois, que vai dizer lá no começo do livro: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, quando Deus criou o homem, quem que ele criou? Adão. Então, e por quê? Aí tem algumas teorias que vão dizer que Adão é um nome fictício, é um nome simbólico, que representa toda a humanidade, porque o nome Adão quer dizer humanidade. Mas não é não. Porque no verso 3 do capítulo 5 vai dizer assim: viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. E depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Ora, ele não é simbólico, porque se ele tem uma idade, ele é uma pessoa que existiu. Então, ele viveu 930 anos. Então não é um símbolo, é uma pessoa que existiu. Existiu algum homem antes de Adão? Também não. Porque está dizendo que no dia que Deus fez o homem, quem ele criou? Foi o Adão. Também tem lá em Lucas, muito tempo depois, o evangelista Lucas vai fazer uma coisa que a gente chama de árvore genealógica. Ele vai pegar todos os descendentes de Jesus, ele começa a partir de Jesus e vai indo descendente por descendente de Jesus, está lá em Lucas 3. Então ele começa lá falando do José, que foi o pai de Jesus, que foi filho de Eli, que foi filho de Matate, filho de Levi, e vai falando vários descendentes de Jesus. Mas o que é mais interessante é que no verso 38 de Lucas 3 vai dizer: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, que era filho de Deus. Então, você percebe que a lista de seres humanos que vem de Jesus com vários nomes, ela termina em quem? Em Deus. Então, não é possível que existia algum homem antes de Deus. Então, o primeiro homem que existiu após a existência de Deus foi Adão. E por que que tem duas vezes? Por que que Gênesis capítulo 2 fala da humanidade e Gênesis capítulo 1, lá no verso 26, também fala? Porque Gênesis capítulo 1 é como que a gente fosse uma introdução, é como se fosse um sumário do livro. Ele está falando de uma forma geral, como se deu a criação completa da Terra. Então, ela foi criada naquelas etapas, né? Então, o Moisés, quando está escrevendo, está falando de um modo geral como que Deus criou a Terra inteira, o universo inteiro. Quando ele vai para o capítulo 2, ele volta lá só para a criação do homem, porque a Bíblia inteira vai falar da história da humanidade. Então, agora ele vai dar um foco maior na criação do homem, no desenvolvimento da criação do homem, da mulher, e como que se desenvolveu a humanidade. Então, o capítulo 2, ele está só voltando lá no capítulo 1, no dia da criação do homem, e agora ele está explicando um pouco melhor. O homem e a mulher foram criados no mesmo dia, e aí a gente vai para a seguinte questão. Os dias da criação, os 7 dias, são 7 dias de 24 horas, ou cada dia quer dizer muito tempo, muitas eras? Então, o dia 1 não é, literalmente 24 horas, o dia 2 não é literalmente 24 horas. Existe muita gente que defende que
cada dia dos primeiros 7 dias foram eras, foram muitos, muitos anos entre um dia e outro, e que a palavra dia representa um período. Eu mesmo já acreditei nisso há muito tempo, mas estudando um pouco melhor, até para trazer essa resposta aqui, eu percebi o seguinte, que o próprio Moisés escreveu também o livro de Êxodo, por isso que eu falo que a Bíblia explica a própria Bíblia. E quando você vai lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, que é quando Moisés está falando dos 10 mandamentos, quando ele vai falar lá do sábado, que é no versículo 8, Êxodo 20, versículo 8, ele vai falar do sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra. De quantos dias que Moisés está falando aqui? De 24 horas. 6 dias trabalharás. Tudo bem. E o que isso tem a ver com a criação? Tem a ver porque o Moisés, lá no verso 11, ele vai fazer uma referência à criação de Deus. No verso 11, ele vai dizer: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Então, Moisés, que foi o mesmo que escreveu Gênesis, está dizendo aqui em Êxodo 20 que Deus fez realmente a criação em 6 dias de 24 horas, igualzinho é a nossa semana. Mas isso seria impossível. Como que ele seria capaz de, num dia só, criar todas as coisas? Porque é Deus. Deus é Deus. Deus, ele pode todas as coisas. Ele falou, haja luz e houve luz. Você não consegue fazer isso. Nós temos luz de algum lugar. E Deus, ele é capaz de falar, haja luz e houve luz. Então, respondendo a pergunta, os 7 dias são 7 dias de 24 horas? E a resposta é sim, conforme Êxodo capítulo 20, os dias aqui, no caso, são 24 horas, são dias mesmo. E aí tive uma outra pergunta, que foi lá no Gênesis capítulo 6, que vai falar da corrupção do gênero humano, e que Deus vai falar que ele estava chateado, estava triste com a humanidade. E aí, lá no capítulo 6, olha só, que vai dizer aqui, aqui, no verso 4. Olha, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Quem são esses filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens? Que história é essa? Muita teoria surge. Alguns vão dizer que esses filhos de Deus que possuíram as filhas dos homens foram os anjos caídos, né? Aqueles que foram expulsos do céu, eles vieram, possuíram mulheres, e desta união entre anjos caídos e mulheres surgiram os gigantes, pessoas que eram incrivelmente grandes. Eu, particularmente, não creio nesta teoria, porque a própria Bíblia vai dizer que, no sentido sexual, nós seremos lá no céu igual aos anjos, ou seja, os anjos eles não possuem sexualidade, eles não possuem a capacidade de reproduzir um ser humano. Então, não seria possível que um anjo, que é um ser celestial, mesmo que eles foram expulsos, eles continuaram sendo seres celestiais, eles não teriam biologicamente a capacidade de criar, de engravidar uma mulher e dar filhos nela. Então, é muito provável que eu fico com a teoria de alguns outros estudiosos que dizem que essa expressão gigantes, que produziram valentes, se relacionavam realmente aos homens que se sentiam gigantes, os poderosos, os ricos, os príncipes daquela terra, que tem mais a ver com o que o texto está falando, que a humanidade se corrompeu. Então, esses valentes, esses homens aí, são aqueles homens importantes, aqueles homens que se achavam poderosos e valentes. A expressão filhos de Deus que se juntaram com as filhas dos homens tem muito, nos leva a crer que realmente foi a união de pessoas que antes eram de Deus com as mulheres que não eram. Então, você vai perceber que depois lá da divisão dos filhos de Adão, Adão tinha um filho que se chamava Sete, que esse era um filho, um homem de Deus, mas ele também teve um filho chamado Caim, que continuou vivo e perambulando pela terra. Caim gerou filhos e filhas. Sete também gerou filhos e filhas. É muito provável, alguns vão acreditar que são a descendência de Sete, que era uma descendência de filhos de Deus, se juntaram com a descendência de Caim, que eram filhas dos homens, ou seja,
a união de pessoas que eram de Deus com pessoas que estavam afastadas de Deus. Gerou essa sociedade corrupta que Deus vai destruir no dilúvio lá do capítulo 6. Então, respondendo à pergunta, quem eram os anjos? A Bíblia não fala com clareza. Quem eram os filhos de Deus e as filhas dos homens? A Bíblia não fala com clareza quem são, mas eu acredito que os filhos de Deus eram pessoas da descendência de Sete, que era um homem de Deus, e as filhas dos homens eram mulheres, eram os descendentes de Caim, ou seja, da união de descendentes de Caim e Sete, surgiu uma sociedade pecaminosa, com exceção de Noé. Tá bom, gente? Agora, isso é uma opinião, porque a Bíblia não fala com clareza. Se a Bíblia não fala com clareza, eu também não falo. Tá bom? Continue na leitura da Bíblia, no nosso grupo de leitura da Bíblia, cada um lendo no seu ritmo, cada um lendo do seu jeito, mas o importante é que todos os dias nós possamos estar lendo a palavra de Deus. Se você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp de leitura da Bíblia, o link está aqui na descrição desse vídeo, você também pode participar, tá bom? Fiquem com Deus e bora de Bíblia. Até mais. Tchau, tchau.